Eu saí do cinema com a sensação de que as conversas sobre esse filme, elas não necessariamente vão girar em torno do que importa, sabe? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando as pessoas forem falar de Casa de Dinamite, elas vão falar muito sobre, nossa, é um filme pra americano, sabe? É um filme pra estadunidense, é um filme sobre política americana pra americano, é um filme sobre militares americanos pra americano bater palma, é um filme quase assim, meio que quase propagandístico. E por mais que eu acho que, beleza, ele é um filme bem hollywoodiano para estadunidenses, assim, eu acho que ele tem coisas muito interessantes e eu acho que ele é um filme assim que não só é um dos destaques do ano pra mim, mas eu acho que ele pode ser um dos destaques aí de indicações de prêmios, tá? Porque ele vem aí entre os filmes da Netflix, eu vou falar disso mais pra frente, mas eu acho que a Netflix ela tem um ótimo candidato pra botar as fichas deles, porque acho que é um filme que ele tem muito assim pra trazer um impacto, tanto pela forma do texto, né, pela forma como o roteiro conta a história, mas também pela execução da diretora Catherine Bigelow, que já ganhou Oscar, inclusive, com Guerra ao Terror, né, que ganhou o melhor filme, e também com A Hora Mais Escura, que eu acho um filmaço. E aqui, Casa Dinamite, ela traz ali uma questão que eu acho que é uma questão que meio que paira sobre o mundo hoje, que é muito a questão da guerra nuclear, né, a Terceira Guerra Mundial, e o que aconteceria se os países decidissem utilizar suas armas nucleares e tudo mais. Só que ela também faz isso de uma forma que não só ela maneja muito bem a tensão do filme, como ela trabalha muito bem as expectativas, ou nesse caso, a quebra delas. O que faz com que, pelo menos ao meu ver, a gente possa encarar Casa Dinamite como um filme anti-guerra, o que é algo bem complexo da gente pensar e da gente trabalhar aqui com essa ideia. Porque é aquela coisa, o que é um filme anti-guerra, né? A gente vê vários filmes que falam, né? Hollywood tá produzindo sempre filmes de guerra. A gente vê filmes como Resgate do Soldado Ryan, filmes como 1917. Isso só pra citar dois que são filmes hollywoodianos e que muitas vezes eles tentam colocar, às vezes, esse discurso, né? Mostrar o choque da guerra, mas muitas vezes eles caem em algumas armadilhas de serem filmes que retratam a guerra de uma forma bela, visualmente bela, cinematograficamente bela. Eu acho que até filmes como o mais recente Nada de Novo no Front, eles também trazem um pouco disso, ainda que eu acho que é um filme que consegue lidar bem com essa ideia de mostrar os horrores da guerra e como a propaganda de guerra ela é enganosa, né? De não, vocês vão lutar pelo país, vocês vão ser heróis, e aí as pessoas, né, os rapazes queriam ir pra guerra porque era legal e eles iam ser heróis, e aí no final eles voltavam completamente traumatizados porque, né, a guerra é ruim. E aí a gente tem filmes como Casa Dinamite, que eu acho que traz um texto ali muito interessante porque ele mostra justamente o medo da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, que é justamente aquele período pós-Segunda Guerra, quando os países eles ficaram meio que com medo de serem atacados, então será que a gente ataca primeiro? E aí o mundo ficou olhando para a possibilidade de um conflito que poderia destruir o planeta, que é muito o que acontece quando a gente começa a discutir sobre armas nucleares. Então, basicamente, na premissa de Casa Dinamite, a gente tem um míssil nuclear, né, que é disparado contra os Estados Unidos. A questão é, ninguém sabe exatamente de onde veio, quem disparou aquilo. Será que aquilo foi um teste? Será que aquilo foi intencional? Será que o míssil ele vai de fato explodir? Porque ele pode não explodir, ele pode não estar completamente armado, ele pode também dar defeito. E mais importante, quem disparou? Sabe, China, Rússia, Irã, eles começam a jogar essas possibilidades de potenciais inimigos dos Estados Unidos que podem estar atacando primeiro e podem estar dando esse primeiro passo numa guerra mundial. Mas também pode não ter sido nada disso. Se for um acidente ou se for um teste que deu errado, né, um treinamento ali, algo só alguma coisa que não tem intenção de atacar os Estados Unidos e os Estados Unidos retalhar, vão ser eles que vão estar começando uma guerra. Só que a gente observa tudo isso em três pontos de vista diferentes, né, que não é baseados em personagens específicos, mas sim em grupos de personagens que estão em locais diferentes e lidam com problemas sob hierarquias e poderes diferentes, né? Então a gente vai ter aquela hierarquia mais baixa que está lidando com aquilo, está tentando, né, vamos lá, tentar derrubar esse míssil, até a hierarquia mais alta, que é o presidente dos Estados Unidos, que precisa saber, né, decidir o que é que vai fazer a respeito da eventual e possível ameaça que eles estão sofrendo. É um filme que eu acho muito interessante, e até quando eu trago essa questão de filmes anti-guerra, eu sempre vejo as pessoas falando sobre Vai e Veja, que eu acho que deve ser realmente um filme que ele é muito anti-guerra, porque ele é muito chocante. Eu digo isso porque todo mundo fala que esse filme é chocante, particularmente eu não assisti esse filme, então eu não tô querendo comparar o que eu vejo de anti-guerra em Casa Dinamite com um filme que ele é conhecido
por ser um filme, né, que traz esse discurso anti-guerra. Mas sim porque eu acho que é um filme que ele traz essa questão muito de alerta, né? Um filme que ele traz essa questão ali muito de gente, precisamos falar que a guerra é ruim e que a gente tá dentro de uma possibilidade de um conflito nuclear. Isso não sai ali, não é uma coisa impossível de acontecer, ainda que não seja tão provável no momento, mas a gente está vivendo um momento da história onde existem vários conflitos, a gente tem várias tensões acontecendo na política internacional e que se alguém der um primeiro passo num disparo de uma arma nuclear, isso pode desencadear algo muito pior que pode acabar com metade, se não todo o planeta numa guerra nuclear. E aí a grande questão é que por mais que a gente nunca veja de fato, né, e nunca tenha todas as respostas em Casa Dinamite, a gente está vendo justamente esse lado mais da reação, esse lado mais do que a gente vai fazer quando a primeira pessoa puxar o gatilho, né, nesse caso tirar uma bomba. E aí o filme ele começa meio que nessa lógica, né, de mostrar um dia normal na vida daquelas pessoas que vão acabar precisando lidar com essa ameaça. E aí, conforme o míssil vai se aproximando, a gente tem ali uma questão de um intervalo de 20 minutos. Então assim, o míssil foi disparado, ele foi identificado pelos radares ali dos Estados Unidos, e em 20 minutos ele vai atingir uma grande cidade do país. Fica a questão, como é que a gente defende, como é que a gente descobre o que aconteceu, são só 20 minutos, será que realmente está um primeiro passo para a guerra? E aí a gente começa a entrar nessa coisa da tensão, porque a gente começa também a pensar o que vai acontecer em 20 minutos, se a gente vê que esses 20 minutos estão correndo rápido. Então a gente sabe que isso vai, em algum momento a gente vai ver esse míssil caindo. E aí a gente vem para toda essa questão do lance de expectativas. A Kathryn Bigelow, ela não tá tão interessada em falar sobre a guerra em si, mas sim sobre a ameaça, sobre o medo, sobre a paranoia e principalmente sobre a tensão que se instala diante desse cenário. E aí a gente tem um filme que ele vai brincando com a quebra de expectativas. Sempre que a gente está prestes a ver o que vai acontecer, o filme decide mudar de parâmetro de novo. A gente vai meio que mudar ali de ponto de vista. É muito parecido, eu acho que vai ter algumas comparações com o jeito que é estruturado o filme A Hora do Mal. Só que, particularmente, eu acho que aqui funciona muito melhor, porque a quebra de expectativa, ela meio que vem para o bem. Porque ela tem uma lógica narrativa que eu acho que funciona muito mais quando a gente tem um trabalho de montagem excelente pra gente manter o nível de tensão no máximo. Eu não conseguia piscar durante Casa Dinamite. Eu tava assistindo o filme muito tenso, muito impaciente, querendo, sabe, assim, aquela tensão palpável que a diretora tá construindo através de uma montagem que não deixa a sensação de urgência cair. Então essas quebras que ela tem, essas quebras que ela vai colocando, tipo, parece que quando a gente vai ver o que finalmente vai acontecer, a gente vai ver finalmente a destruição em massa, e ela meio que quebra essa expectativa e parte de outro ponto de vista para contar o mesmo período de tempo. Isso tem essa função de trazer essa tensão ao máximo, mas também é muito bem feito por causa da forma como ela monta o filme, né? É uma montagem muito legal, que vai trabalhando com pequenos momentos chaves para que a gente consiga ir montando e meio que expandindo aquele tabuleiro na nossa cabeça, sabe? Então a gente começa ali vendo dois grupos razoavelmente pequenos de pessoas, né? A gente vê um grupo de militares, que são as pessoas que precisam, por exemplo, se alguém for tentar abater esse míssil, esses são os caras que vão literalmente apertar os botões ali para isso acontecer. Mas a gente também tá vendo ali meio que uma sala de comando que precisa fazer essa ponte entre os líderes, o secretário de defesa, o presidente, para poder saber como é que eles vão agir. O mais interessante dessa parte é justamente notar a maneira como a Kathryn Bigelow ela consegue manipular o tempo, né? Em teoria a gente tá falando de um filme que se passa no intervalo de 20 minutos, e mesmo assim a gente tem um filme longo, que é muito tenso e que a gente não sente o tempo passar, e que a gente fica meio que praticamente ansioso para que aqueles 20 minutos nunca se esgotem, porque a gente não quer ver a destruição, a gente não quer ver o desastre que vai acontecer, a gente sabe o nível da bagunça que pode acontecer ali dentro dessa guerra, né, se ela acontecer de fato. Mas a gente não quer chegar nesses pormenores, a gente não quer chegar nesses finalmente. E aí, conforme ela vai expandindo isso, né, a gente tem ali o primeiro ato, que vai contendo essas pessoas, como eu citei, os militares e o pessoal da sala ali de controle, e aí ela vai expandindo isso para um grupo de líderes, um grupo de diretores e líderes do país que vão meio que dar muitas das coordenadas, vão orientar o presidente, para depois a gente ter meio que a mesma coisa, né? Novamente a gente vai trocar de ponto de vista e focar nesses 20 minutos do dia do presidente dos Estados Unidos. É uma forma interessante porque ela vai trazendo pequenos diálogos chaves, que são diálogos complexos, eles são diálogos que são muitas vezes difíceis
de serem ouvidos, né? Porque a gente vê que essas pessoas, elas estão muito tensas, elas estão sob uma pressão. Por exemplo, tem um cara que ele é um dos secretários lá, que a gente não vê necessariamente ele agindo de uma forma tão incisiva no primeiro momento do filme, né? A gente vê que tem a ameaça do míssil, a gente vê as pessoas tentando lidar com isso e correndo contra o tempo e ligando para várias pessoas, aí tem que chamar alguém que traduz pro mandarim, porque tem que falar com o líder. Essa pessoa tirou, foi esse país, não foi aquele. Tem um cara que tem que falar com alguém da Rússia, sabe? E aí a gente vê isso acontecendo e esse cara aí tá ali, tipo, tá, quais são os lugares que podem ser atingidos? Aí eles fazem uma lista de lugares. No segundo momento do filme, a gente vê que esse cara, ele fala assim: minha filha mora em um desses lugares. Então, a tensão já sobe, sabe? E depois a gente vê que ele tá tentando dar um jeito de tirar a filha dele de lá. A tensão, ela vai sendo elevada conforme a Catherine Bigelow, ela vai ampliando o escopo do que a gente tá observando, sabe? Ela tem um grande acerto que é, ela não joga tudo isso de uma vez, né? Não tem tudo o mesmo peso. Essas pessoas, elas têm pesos diferentes na lógica de decisão para conter ou retaliar aquele ato. Só que aí ela sempre vai escalando a hierarquia, né? Primeiro a gente tá ali na galera que é mais na primeira base, que não tem nenhum controle do que tá acontecendo, é simplesmente recebem ordens e executam essas ordens. E aí a gente vai para um nível acima da hierarquia, que são as pessoas que vão orientar essas ordens e que vão dar algumas dessas ordens, só que são pessoas menos preparadas, o que já deixa a gente um pouco mais agoniado. Tipo, cara, as pessoas melhores preparadas não estão no controle. Só que quando a gente vai pro nível do presidente dos Estados Unidos, aí a gente chega para uma outra questão, porque é o cara que tá no topo da cadeia, né? O cara que tá ali a decisão final vai ser dele sobre muitas dessas coisas, as grandes consequências vão ser por causa das decisões dessa pessoa e é a pessoa menos preparada de todas. É uma forma de elevar a atenção, eu acho que também é uma forma de você ir aprofundando o quadro geral de uma maneira muito interessante e que é tão bem montado, sem brincadeira, eu acho que Casa Dinamite tem talvez a melhor montagem que eu vi esse ano, de filme, assim, a melhor montagem que eu vi esse ano. Mas também é aquela coisa que não é só bem montada, mas também que funciona bem para elevar a emoção da história, sabe? Elevar essa tensão, elevar essa aflição, principalmente porque a gente vai vendo, né? Como é que a gente vai entendendo exatamente que a gente está passando pelos mesmos momentos, que aquele momento, naquele lugar, se passa no mesmo momento que a gente viu com outras pessoas por causa de palavras-chave, frases-chave, sabe? A gente vê algumas frases sendo repetidas nos 3 momentos do filme, meio que para sincronizar as 3 partes do filme na nossa cabeça. E isso tem um efeito muito desesperador quando a gente já tá tão tenso, sabe? Porque a gente não quer reviver alguns desses momentos angustiantes de novo. Mas antes de eu continuar falando de Casa Dinamite, você que chegou de paraquedas, aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita já para se inscrever, se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que você vai me ajudar bastante. Você vai estar passando a mensagem pro YouTube de que esse é um bom vídeo, de que esse é um bom canal. Já aproveita para ficar aí com a gente na comunidade, para falar de cinema, ouvir eu falando de cinema. Eu falo de quase tudo que eu assisto, mas nem tudo eu consigo trazer para cá, então vale me seguir também nas outras redes sociais. O @ está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Então me segue aí nas outras redes para ver tudo que eu tô assistindo, ou também para trocar uma ideia se você quiser. E aí, bora continuar falando de Casa Dinamite, dirigido pela Catherine Bigelow, que pra mim foi um filme assim, que eu não é que eu estava com expectativa alta, né? Eu tento não criar expectativa, só que é uma diretora que eu gosto, então quando eu vejo que vai ter um filme dela, eu fico curioso. E nossa, eu saí besta do cinema, porque eu tava muito tenso, eu tava todo assim, sabe, os músculos, você tava, cara, que filme difícil de assistir, ao mesmo tempo que, diferente de tantos outros como os que eu citei, né, 1917, Resgate do Soldado Ryan, Nada de Novo do Front, ele não é um filme que necessariamente ele vai apelar pra um choque visual, sabe, pra uma coisa assim mais apelativa. Não, ele é um filme que ele vai muito pela tensão que é construída através dos diálogos, através da situação de emergência que a gente tá vendo, que, cara, é palpável como aquilo ali a gente tá diante da possibilidade do fim do mundo, sabe? Porque alguém, em algum lugar, resolveu disparar uma arma. E aí a dúvida também que vai parando fica nessa questão, tipo, o que vai acontecer? E se, beleza, mas isso tem ainda a chance de não atingir os Estados Unidos, ou tem a chance de não explodir, não matar ninguém. Mas e se os Estados Unidos resolver retaliar? E aí as coisas vão... Sabe, os pequenos cenários, as pequenas possibilidades que vão sendo jogadas durante o filme, vão sendo mencionadas e trabalhadas, parece que vão acumulando na nossa cabeça e a gente vai ficando cada vez mais maluco, a gente vai ficando cada vez mais envolto numa paranoia, envolto assim num medo, que cara, e o pior de tudo é você saber que esse meio não tá tão distante da realidade, sabe? Tipo, que pode, é uma situação que poderia acontecer amanhã,
sabe? Poderia acontecer hoje. E é aí que eu fico pensando em toda essa questão dessa parte do filme ser muito americano, das pessoas reclamarem, né? Porque eu tenho certeza que vai ter gente falando que esse filme é muito feito pro americano. Cara, talvez, mas talvez não. Talvez ele seja até um filme meio propagandista, porque ele tem todo um lance do tipo, cara, se isso aqui acontecer, os Estados Unidos ele tem poderio pra responder, ele tem armas, ele tem planos ali pra responder pra inimigos específicos ou também pra simplesmente bombardear todo mundo. Então, será que é um filme que é meio que feito pra reafirmar pra quem, né, pras outras pessoas que os Estados Unidos não é um país que você deve mexer com eles? Ou ele é um filme que ele realmente ele traz essa coisa mais essa mensagem anti-guerra, essa mensagem que é tipo, cara, se isso acontecer, estamos todos ferrados, não tem um que vai se salvar, sabe? Nesse ponto é um filme que pode ser até enxergado como um filme anti-Trump, porque quando ele chega ali no nível do presidente dos Estados Unidos, né, ele começa a mostrar o perigo de ter no topo da cadeia de decisão uma pessoa mal preparada. E aí a gente começa a ver que, tipo, cara, se com o presidente do filme já é meio complicado, que é um presidente que ele tá só mal preparado, mas ele é um cara que aparentemente ele tem boas intenções, ele é um cara legal, talvez legal demais pra estar no comando do país. O que aconteceria se a gente tivesse um maluco? Um cara que é menos preparado ainda e que, sei lá, está mal intencionado e que adoraria ter uma desculpa pra poder bombardear alguém, sabe? É uma possibilidade que o filme joga ali, é uma questão que o filme deixa pro debate, porque é um filme que, como eu falei, ele não tá ali muito ali pela questão da guerra, pela questão da parte mais decisiva. Ele é um filme que é muito pra levantar hipóteses, ele é muito pra jogar com atenção, ele é muito pra jogar com esse medo que a gente sente, né? Essa aflição diante da Guerra Fria e uma guerra nuclear de fato. Inclusive, não dá pra citar uma pessoa específica, eu queria até trazer o destaque pra Rebecca Ferguson, que ela tá excelente, eu acho ela uma ótima atriz e ela tá muito bem aqui no filme, mas é um filme que ele depende muito mais do todo do que de um ou outro ator, sabe? Dá pra destacar a Rebecca Ferguson, dá pra destacar o Idris Elba, por exemplo, mas é um filme que ele vai trazer muito ali do jogo entre a dinâmica dos personagens, né? Então é um filme que começa com um grupo de pessoas e vai expandindo para outros grupos de pessoas até chegar no presidente, que ainda não é um cara que tá sozinho em cena, um cara que vai ter muita troca, vai ter muito diálogo. É um filme que se baseia muito pelos diálogos, que são excelentes diálogos e, como eu falei, peça-chave para que a gente entenda a cronologia do filme, né? A parte temporal do filme, que é bem jogada, inclusive me lembra um pouco Dunkirk, que também é um filme de guerra. Aliás, eu acho que o Nolan ele teria feito um baita filme com esse roteiro também, mas no final das contas eu fico muito feliz que tenha ficado com a Catherine Bigelow, gosto dos dramas de guerra dela, e esse aqui é mais um filme que me agradou bastante, traz um elenco muito bom, a sinergia ali de todos é muito boa, o tema é pesado, é complexo, é atual, e é um filme que ele me deixou ali, justamente por tudo isso, me deixou tenso, me deixou nervoso do começo ao fim. Então, para Casa de Dinamite, nota 9. Nossa, é um filme muito denso, é um filme que sabe trabalhar muito bem com a quebra de expectativas, que melhor até do que A Hora do Mal, muito melhor, aliás. E é um filme que é muito denso, assim, da gente pensar até no assunto que ele aborda, tal qual Depois da Caçada, que eu gostei bastante. Mas agora eu quero saber de você, qual é a sua expectativa para Casa de Dinamite, ou se você gostou, né, se você já assistiu, comenta aqui embaixo. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.